365 Reflexões Estoicas. Página 37. Você tem os medos dos mortais e os mesmos desejos pertencentes aos imortais. Sêneca. Você ouvirá muitas pessoas dizendo: a partir dos meus 50 anos eu vou me retirar ao lazer. Aos 60 irei me libertar dos deveres públicos. Que garantia você tem que sua vida irá durar por tanto tempo? Quem fará com que tudo tome o rumo exatamente como planejou? Como é tarde para começar a viver, justamente quando devemos deixar de viver. Sêneca. Traga à lembrança frequentemente aqueles que sofreram demais por causa de qualquer coisa, aqueles que foram preeminentes no extremo da glória ou infortúnio, em rixas ou outras circunstâncias do destino. Em seguida, pare e pergunte: onde estão todos eles agora? Fumaça e cinzas é uma velha história, ou talvez nem mesmo um conto. Marco Aurélio. Heráclito costumava chamar a opinião de a doença sagrada e dizer que os olhos são frequentemente enganados. Heráclito. Não precisamos erguer as mãos ao céu ou implorar ao guardião de um templo para que possamos nos aproximar dos ouvidos do seu Deus, como se assim nossas orações fossem mais propensas a serem ouvidas. Deus está perto de você, Ele está com você, Ele está dentro de você. Sêneca. Todos os nossos sentidos devem ser treinados em força. Eles são naturalmente capazes de suportar muito, desde que o espírito não os estrague. O espírito deve ser aliviado diariamente. Sêneca. Quaisquer que sejam as regras que você adotou, cumpra-as como leis e como se fosse condenável transgredi-las. E não leve em consideração o que alguém diz sobre você, pois, afinal, isso não é da sua conta. Portanto, por quanto tempo, então, você adiará exigir de si mesmo as melhorias mais nobres e em nada violar os julgamentos da razão? Epiteto. Sócrates se tornou perfeito, aperfeiçoando-se em tudo, seguindo apenas a razão. E embora você ainda não seja um Sócrates, você deve, entretanto, viver como alguém que busca ser como ele. Epiteto. Esta é a perfeição moral. Viver cada dia como se fosse o último, sem agitação, sem preguiça e sem hipocrisia. Marco Aurélio. Os homens te matam, te cortam em pedaços, te perseguem com maldições. O que isso tem a ver com a sua alma permanecer pura, prudente, moderada e justa? E se alguém em pé junto a uma fonte de água clara e doce não a aprovasse, esta não cessaria de jorrar suas águas refrescantes? Como então você obterá esta fonte viva perpétua dentro de si, se você reservasse a liberdade a cada hora que vive, em espírito de calma, simplicidade e modéstia? Marco Aurélio. Vidas como a sua, embora mesmo que passem do limite de 1000 anos, vão encolher a um mero período. Seus vícios vão consumir qualquer tempo que tenha. Sêneca. Você deseja ser elogiado por um homem que se amaldiçoa 3 vezes por hora? Como pode você desejar agradar alguém que não está satisfeito consigo mesmo?
pode contentar-se consigo mesmo aquele que se arrepende de quase tudo o que faz? Marco Aurélio. Os desejos naturais são limitados, mas aqueles que surgem de opiniões falsas não podem ter ponto de parada. O falso não tem limites. Quando você está viajando em uma estrada, deve haver um ponto de chegada, mas quando desviadas, suas peregrinações são ilimitadas. Lembre-se de seus passos, de coisas ociosas. E quando você quiser saber o que procura é baseado em um desejo natural ou enganoso, considere se ele pode parar em algum ponto definido. Se você descobrir, depois de ter viajado muito, que há um objetivo mais distante sempre à vista, pode ter certeza de que essa condição é contrária à natureza. Sêneca. Aquele que viu o presente, viu tudo aquilo que já existiu desde a eternidade, ou existirá por toda a eternidade, pois todas as coisas são semelhantes em modo e formas. Marco Aurélio. Se alguém lhe disser que uma certa pessoa falou mal de você, não tente se defender sobre o que foi dito, mas responda: ele foi ignorante sobre os meus outros defeitos. Do contrário, não teria mencionado apenas estes. Epiteto. Você fez esforços e vagou muito, mas não encontrou a felicidade em lugar algum, nem em silogismos, nem em riquezas, nem na fama ou no prazer. Onde está ela, então? Em desempenhar aquela parte que a natureza humana requer. Como você pode representar essa parte? Mantendo os princípios como a fonte de seus desejos e ações. Quais princípios? Os princípios do bem e do mal. Nada é bom para o homem se não o torna justo, moderado, corajoso e livre. E nada pode ser mal se não torna o contrário de todas essas virtudes. Marco Aurélio. Passe, então, o restante fugaz de seu tempo em um espírito que está de acordo com a natureza, e parta desta vida contente, assim como a oliveira cai quando está madura, abençoando o solo de onde brotou e agradecendo a árvore que a gerou. Marco Aurélio. Os oradores ficam ansiosos para falar de justiça, mas não para agir de acordo com ela. Diógenes. Os homens procuram refúgio no campo, no litoral, nas montanhas. E você também tem anseios frequentes por tais distrações. No entanto, certamente isso é uma grande tolice, já que você pode se retirar para dentro de si mesmo a qualquer hora que quiser. Em nenhum lugar um homem pode encontrar um refúgio mais tranquilo e mais cheio de lazer do que em sua própria alma, especialmente quando há algo dentro dele sobre o qual, se ele apenas olhar, estará imediatamente em repouso. E o resto eu considero nada mais que perfeita ordem na alma. Portanto, permita-se esse retiro constantemente e assim renove-se. Marco Aurélio.